Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos. E agora a gente irá iniciar o nosso primeiro episódio, né, da terceira temporada, depois desse período pandêmico que a gente passou. Esse é o nosso episódio piloto, o qual iremos apresentar os novos integrantes que compõem o projeto. E também iremos abordar o tema que é o podcast como ferramenta educacional. Somos um projeto do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, do campus de Juiz de Fora. E esse podcast ele tem como principais temas educação, tecnologia e ciência. E sempre buscamos abordar esses temas, né, de diversas formas. Para iniciar o nosso podcast, a gente vai ter uma apresentação. E agora eu passo a palavra para os meus colegas se apresentarem também. O João Josué. Olá, eu sou João Josué, eu sou aluno do terceiro ano de Sistemas do IF, como outros que estão aqui, e eu gosto bastante de tecnologia e parte de desenvolvimento de software. Então, eu principalmente estou na parte técnica do projeto, gravando e editando os episódios. Agora eu vou passar a palavra para o João Gabriel se apresentar também. Olá, olá. Eu sou o João Gabriel Pinheiro Pereira. Eu tenho 17 anos. Eu sou de Juiz de Fora e também sou da mesma turma que o Josué, do técnico de desenvolvimento de sistemas no integrado, né? Estou no último ano, terceiro ano. Aqui como projeto, a gente faz parte da equipe como só, né? Mas eu desenvolvo a ação de ser o mediador junto com a Lara, que apresentou vocês no início. Meu nome é Lara, eu tenho 18 anos, estudo no Instituto, no terceiro ano de desenvolvimento de sistemas, com o João Josué e o João Gabriel. E eu entrei agora, estou atuando como mediadora do projeto, juntamente com o João Gabriel. E assim, é tudo muito novo para mim. Eu nunca fiz podcast, eu sempre participei como ouvinte de alguns podcasts, mas isso é uma coisa, é um desafio para mim, é uma coisa muito nova. Mas eu acredito que vai ser uma experiência muito bacana, muito legal. O Sávio. Meu nome é Sábio, sou do segundo ano de desenvolvimento de sistemas e estou junto com o João Josué na parte de edição. E a nossa coordenadora do projeto, a Márcia. Olá, ouvintes. Espero que vocês sejam muito agraciados com a temporada 2022 do IFCast e que vocês gostem do trabalho que a gente vai fazer. Eu sou a coordenadora do projeto e a gente já vem trabalhando nesse projeto, já é a terceira temporada. Então, já é o terceiro ano que a gente está trabalhando, cada ano com uma equipe nova, sempre procurando trazer informações educacionais de qualidade para que vocês possam aprender junto com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Ao longo do projeto, iremos ter vários convidados, como pesquisadores, né, professores e acadêmicos também. E o público-alvo nesse podcast do IFCast, né, é os alunos, os professores, mas se você está por aqui ouvindo o podcast também, sinta-se à vontade e aprecie também essa jornada conosco. Até mesmo porque esse podcast ele aborda temas muito diversos e acredito que será de grande aproveitamento para você também. Lembrando, né, que estamos nas plataformas do Spotify, do YouTube e do Instagram, no @ifcastjf. De início, né, um dos viés do nosso tema, que é o podcast como ferramenta educacional, iremos falar sobre essa linguagem informal de transmissão de conhecimento, né, que ela traz essa nova abordagem de forma mais leve. E agora eu passo a palavra também para os meus colegas. O podcast, né, ele foi muito revolucionário, ele foi muito inovador, só que ele veio junto com a tecnologia da internet, né, que a internet que também é muito inovadora e muito revolucionária dentro desse ramo da tecnologia. E assim, desde ali do seu inicinho, na verdade, o podcast começou nos anos 2000, no início dos anos 2000,
ele puxa essa característica mais informal, de grande acesso, de grande compartilhamento, essa característica vem da internet, né? Internet, todo mundo está conectado, você consegue saber o que está acontecendo lá longe, o que está acontecendo perto de você, você consegue compartilhar informações, fotos, ou seja, há muita informação, né? E isso é feito muito de forma informal também, né? Até com o avanço das redes sociais, a gente tem, esse aprofundamento nessa área. E, por exemplo, né, o próprio projeto é um exemplo disso, né? A gente está presente no YouTube e é um podcast, né? E o podcast, ele tem essa temática, até esse estilo de consumo que é bem parecido com o rádio, né? Talvez seja o estilo mais perto que a gente tinha antes, né, de entretenimento, que você pode só ouvir, né? Alguns têm vídeo também, mas em geral é aquele costume de você só ouvir fazendo uma outra coisa e etc. E isso é muito bom porque abre um espaço de uma transmissão de conhecimento de forma muito mais leve, de forma muito mais dinâmica, às vezes de forma mais direta e às vezes até de forma mais profunda, né? Porque os podcasts eles são bastante variados, né? Existem programas de temas específicos, de temas mais gerais, programas de entrevistas. Então você tem um leque, né? Você tem uma abertura onde você pode escolher o que você quiser e isso chega de uma forma boa para você, não chega, sabe, chega naquilo que você precisa. Se você precisa de um estudo mais aprofundado, existe podcast desse nível. Se você quer uma coisa mais para ouvir, para ficar por dentro, também existe podcast, programas desse nível. Isso é uma coisa, uma característica muito boa de um podcast, né? E por isso que a gente está trazendo esse debate, mas e puxando para a educação, porque às vezes a gente é acostumado ali com o esquema de sala de aula, às vezes, muitas vezes, de ouvir e só obedecer e fazer atividade e tudo, e a gente não pensa que o tempo todo a gente pode agregar conhecimento. E o podcast é uma ótima ferramenta por ser mais leve, por ser mais dinâmica, por ser mais direta, de transmitir o conhecimento. E essa aliança de transmitir o conhecimento junto com o entretenimento e essa dinamicidade de ser uma conversa descontraída, é um, ela facilita muito o consumo dessa informação, desse conteúdo. Mas mesmo assim, ele pode tratar de temas muito interessantes, temas intelectuais, tratando de temas educacionais, como foi dito, história, filosofia, sobre filmes, tem entrevistas, ou até mesmo temas mesmo de entretenimento. É um podcast realmente é um jeito muito bom de consumir esse conteúdo de uma maneira fácil. O podcast, quando a gente começou com o projeto, foi especialmente durante a pandemia. Então, ele começou durante o isolamento social. E ele começou como uma ferramenta mesmo, que foi uma demanda dos próprios alunos do Instituto Federal, para que a gente pudesse construir um espaço virtual para compartilhar conhecimento, né, rompendo o espaço físico da sala de aula, uma vez que a gente não tinha sala de aula naquele momento. Então, a gente conseguiu criar um espaço de trocar experiência, trocar conhecimento, trazer assuntos educacionais e acadêmicos de interesse comum, e deu muito certo. Então, esse experimento de trazer, né, nosso, é claro que ele já é uma ferramenta consolidada no mundo, mas para nós do Instituto Federal foi um experimento de trazer esse espaço para divulgar conhecimento, para falar sobre temas educacionais. E nesse sentido, eu acho que a sociedade está precisando muito mesmo discutir ciência, discutir informações verídicas, com tanta fake news que tem aí espalhada, né? Então, a gente trazer um espaço que é pensado, que potencializa o conhecimento, que traz informações de cunho educacional abordada por professores, por pessoas que têm conhecimento na área, é muito importante. Esse espaço, eu acho que ele vai ficar cada vez mais acessível e consumido a qualquer momento por todo mundo que tiver vontade de aprender.
Eu acho muito interessante do podcast também, que foca muito nessa parte do informal, porque a gente tinha uma visão, né? A gente tem até hoje em dia uma visão de que o conhecimento, ele só é, foi até o que o João falou, né? O conhecimento, ele só é dado, ele só é segurado dentro de sala de aula, né? E quando a gente tem esse escape para fora, que a gente pode ganhar conhecimento fora de sala de aula também, isso é muito inovador, isso é muito revolucionário, né? Quando você tira esse formato já muito arcaico, digamos assim, de estrutura, de você aprender, de você ganhar conhecimento, leva isso para o podcast, né, por exemplo, é um ato revolucionário. Um dos fatores interessantes que o podcast traz para a educação é o fato dele poder ser acessado a qualquer momento. Às vezes você está ali de manhã, antes de ir para a escola, preparando o seu café da manhã, e você tem um tempinho, enquanto você faz os seus outros afazeres, você está escutando um podcast de história, por exemplo. Ou você está indo para a escola no ônibus e você também tem essa oportunidade de ganhar conhecimento, né? Você pode ver que o conhecimento, ele é, é a todo momento. E quando a gente tem a oportunidade de obter ele a todo momento realmente, isso, isso é muito inspirador, digamos assim. Eu acho que isso vem muito do formato, né? Porque eu acho que o formato de um podcast, ele é pensado para isso, justamente para aproximar quem sabe a informação e o ouvinte, né? Porque eu acho que quando tem essa relação mais íntima, você acaba se identificando mais e absorvendo mais, né? Porque você se sente mais próximo da informação e às vezes até da pessoa que está transmitindo, né? Porque tem muito disso, a linguagem, o formato, a plataforma que ele está, a mídia que ele tem, isso ajuda a a ajudar esse momento que você pode ouvir, né? Essa ferramenta de que você pode ouvir a qualquer momento. E essa questão do consumo é relevante porque você faz a sua própria demanda, né? Quando o usuário escolhe o tema que ele quer ouvir, é parte dele o interesse. E essa desvinculação, né, espacial e temporal do consumo de conteúdo permite que você possa acessar um conteúdo que te interessa do lugar que você estiver, no momento em que você estiver. E essa vida que a gente está tão corrida, né, que a gente vive acelerado, a gente poder, durante esses momentos, a gente ouvir alguma coisa que é lúdica, que é interessante, que traz conhecimento, é sempre interessante. Esse é um viés que o podcast traz para a população. Acho que é válido lembrar também a facilidade como esse conteúdo, né, ele é compartilhável. Às vezes, muitas pessoas que não têm oportunidade, talvez pela qualidade de ensino mesmo em que está inserido, ele consegue, através dessa ferramenta, né, obter o conhecimento também. Então, de forma livre, de forma muito mais acessível. E também a gente vai falar sobre os efeitos da pandemia na busca por diferentes recursos tecnológicos. Porque durante o período pandêmico, teve essa urgência, né, de meios, de ferramentas para que a gente continuasse as aulas, por exemplo, né, em ambiente remoto. Isso impulsionou muito o segmento do podcast, pois as pessoas precisaram procurar uma nova forma de aprender, de interagir e de buscar conhecimento. A pandemia também fez crescer o aumento pela busca do podcast, principalmente pelas pessoas estarem em casa, não tem muito com quem interagir com conhecimento, principalmente no início da pandemia, que os colégios ficaram um pouco tempo parados, assim, as pessoas buscaram conhecimento e o podcast foi uma forma, porque ali é muita informação legal, como filme, tecnologia, entretenimento. Nesse sentido, o que o Sábio comentou, eu concordo muito com ele, que
A gente fala no podcast coisas que vão além das aulas tradicionais, né? A gente traz uma coisa mais interdisciplinar, combina diferentes assuntos dentro de um mesmo tema, e aí a gente consegue abarcar um conhecimento de uma forma mais abrangente, saindo daquele conceito tradicional de aluno e professor dentro de um espaço físico. A gente está ampliando as fronteiras do conhecimento para além da própria sala de aula. Outra coisa relevante também é que sempre os estudantes, né, os alunos sempre buscam formas diferentes de estudar. Alguns alunos buscam através de resumos, outros precisam de videoaulas, ou a aula mesmo ali em ambiente escolar mesmo, e à base de resumos e exercícios. E muita gente aprende também através, muito, muito, através do podcast, né? De você estar ouvindo ali a todo momento, revisando ali na sua cabeça. E desde a época da internet, a internet foi criada para facilitar, né, a vida humana. E então, depois de várias e várias ferramentas criadas, podcast ele foi inventado e ele é muito utilizado também como essa ferramenta de estudo, porque a escola ela te passa muitas vezes o conteúdo, mas ela não explica, né, como as diferentes maneiras de estudar. Então, a partir do momento que ela disponibiliza essas ferramentas, fica mais fácil de você entender qual será a melhor ferramenta para você. E é uma ferramenta que está disponível em muitos lugares. Tipo, o nosso podcast está disponível no YouTube, está disponível no Spotify e até na rede social, no Instagram. O que realmente enfatiza essa parte de distribuição de informação que veio junto com a internet. Lembrando disso, quem gostar do nosso podcast, não esquece de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente lá no Instagram, de curtir. E para finalizar, iremos falar também sobre as nossas expectativas, né, com o futuro do projeto, que está se iniciando agora, com os novos integrantes. João, Gabriel, qual a sua expectativa com o futuro do projeto? Eu tenho uma expectativa muito boa. Eu acho que com esse ano presencial, né, a galera às vezes vai animar mais e a gente vai ter mais oportunidade de assuntos, né? Para mim, particularmente, é um pouco assim desafiador, porque eu sou mais um ouvinte de, de um podcast, né? Eu nunca cheguei a apresentar, mas acho que a gente está com uma equipe muito boa e estamos com ideia muito boas também de temas e de propostas para poder trazer para todo mundo. E eu boto fé e acredito que vai dar super certo. João Josué, quais suas expectativas para o projeto esse ano? Eu só quero que muita gente consiga ouvir esse podcast com os temas interessantes que a gente vai falar sobre durante esse ano. E acho que vai ser ótimo. Sávio? Espero que as pessoas ouçam o nosso podcast e tentem adquirir o ensinamento que está no conteúdo. Eu acredito que esse podcast vai trazer frutos bastante interessantes, e que a gente possa alcançar todas as metas que a gente tem já. Eu acredito que vai ser de grande crescimento pessoal para a gente, né? Como estudantes, como ouvintes, como o João falou. E acredito que vai ser de grande crescimento também para vocês ouvintes. Márcia? Então, equipe nova, projeto com uma cara diferente, né? A equipe tem algumas ideias diferentes para fazer episódios temáticos. E eu acho que assim, a gente está aprendendo a fazer podcast. Todo mundo aqui, né? Ninguém é especialista, então a gente está dando o nosso melhor e eu espero que a gente possa agradar o público, que a gente consiga atrair cada vez mais ouvintes, que a gente consiga fazer episódios cada vez mais divertidos, com temas que sejam relevantes para a sociedade e que a gente possa ampliar o potencial de alcance desse podcast. Porque o que a gente quer mesmo é trazer o público para interagir com a gente, que eles possam aprender com a gente. E é isso. Que seja um 2022 muito bom para todos nós.
Dessa forma, finalizamos nosso primeiro podcast piloto da terceira temporada, com o tema Podcast como Ferramenta Educacional. Foi um prazer estar aqui com vocês.